Amém. Ezequiel capítulo 33 diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos de teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites e o constituir por seu atalaia, vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta, não se deu por avisado, seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará sua vida. Mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás o aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei de ti. Mas se falares ao perverso para o avisar do seu caminho, para que ele se converta, e ele se converter do seu caminho, morrerá ele. E ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Amém. Podeis sentar, em nome de Jesus. O atalaia, aí inicialmente a nação de Israel. O que nós vemos? Eu tenho, nesses dias, ouvido um pouco mais de programas evangélicos, tenho sintonizado um pouco mais algumas rádios por aí, para ver o que andam falando por aí, né? Tomando conhecimento do que se passa neste mundo chamado gospel. Tudo agora é gospel, né? Agora tudo é gospel. E nós temos visto que uma filosofia tem entrado em muitas igrejas, muitos conceitos, e nós temos visto, porque o Espírito Santo, eu estou dizendo que o Espírito Santo nos tem mostrado uma realidade completamente diferente. Então, se as pessoas estão apregoando coisas que é diferente daquilo que o Espírito Santo nos tem mostrado, nós chegamos à clara conclusão de que elas estão fora dos propósitos de Deus. E o que acontece? Saem da área espiritual, entram na área emocional e começam a conduzir multidões. Porque se tem uma coisa, uma maneira fácil de conduzir as pessoas, é pelo lado emocional. Nós, seres humanos, não somos só um corpo, temos também uma alma e um espírito. A nossa alma, está aí cientificamente provado, envolve toda a questão das nossas emoções, dos nossos sentimentos. E os seres humanos são continuamente conduzidos por sentimento. Sentimento não é razão, razão e lógica é espiritual. Mundo sentimental é aquilo de quem não tem o pé no chão, não tem o conhecimento real das situações. As paixões giram em torno da alma, essas coisas todas. As conquistas utópicas, né? As pessoas criam os seus castelos nas suas cabeças e vão em busca daquilo movido pelas suas emoções e acabam se destruindo. Porque Deus não opera através de emoções. Deus opera pela revelação dele, isso não é emoção. Revelação de Deus não é emoção. Aliás, diga-se de passagem, o Nordeste está infectado por um vírus chamado G12. Mas nós temos conseguido vacina para muitos que desejam a verdade.
muitos têm alcançado libertação desta praga chamada G12. Por quê? O G12 é algo que penetra de uma maneira impressionante a alma do ser humano. Nós vemos aqui que Deus levanta um homem chamado Atalaia. Ele intitula esse homem de Atalaia. Ele diz: a ti, pois, ó filho do homem, te constituí por Atalaia sobre a casa de Israel. Irmão, eu perguntaria: você foi constituído por Atalaia de alguma coisa? O que é o Atalaia que nós lemos no texto? É aquele que vê o perigo e avisa os demais para que não caiam no perigo. Você tem visto algum perigo aí pela frente? Você tem visto algum problema aí pela frente? Deus tem te mostrado algumas coisas que estão para vir sobre a terra e sobre o povo de Deus? Então você é de alguma forma um atalaia. O atalaia é aquele que enxerga o perigo primeiro. O atalaia é aquele que é colocado numa posição de destaque, normalmente lá no alto, para enxergar o que vem bem longe, para que dê tempo de avisar o povo, tocar a trombeta e esse povo se preparar para o perigo que vem. Você é ou não é um atalaia? Você tem conhecimento das coisas que virão sobre a terra? As pragas, as pestes, as mortandades, o reinado do anticristo, a investida de Satanás neste mundo, a grande tribulação. Você é ou não é um atalaia? O atalaia é aquele que sabe das coisas com antecedência. Deus tem falado contigo, tem te revelado a Escritura, tem te falado sobre o futuro. Então você é ou não é um atalaia? Você é um atalaia. Na verdade, toda a igreja de Jesus Cristo, quando eu falo igreja, não confunda com denominações, eu estou falando com princípios cristãos. Toda a igreja de Jesus Cristo é um atalaia, porque a igreja tem a revelação do futuro. A igreja sabe o que vai acontecer no futuro. Sabemos ou não sabemos? E como sabemos? E como sabemos? Sabemos detalhadamente do futuro. Então nós somos constituídos como atalaia. Mas falando da filosofia que eu tenho observado aí nas rádios, por quê? As pessoas estão carentes. Amém? As pessoas está todo mundo precisando de alguém para chorar as mágoas. A sociedade está uma correria desesperadora. As pessoas só pensam em dinheiro. Meu Deus, o que eu vou fazer sem dinheiro? Meu Deus, o que eu vou fazer sem dinheiro? Por quê? É tanta conta, é tanto cuidado que os filhos necessitam, que a casa necessita, que a esposa, que o marido, é tanta necessidade que todo mundo se voltou para a correria do ganhar dinheiro, e isso provocou uma carência violenta no ser humano. Está todo mundo ferido na sociedade. Teve um missionário africano que estava ouvindo as rádios evangélicas e os programas na TV. E esse missionário, depois de dias e dias ouvindo os programas, um missionário africano, depois de ouvir tudo que era programa evangélico que ele conseguiu achar nos rádios e na TV, ele chegou à seguinte conclusão: no Brasil não se prega evangelho, no Brasil se prega autoajuda. Que terrível, que caos. Mas nós sabemos disso. No Brasil não se prega evangelho. Aliás, Josué Irion já disse que nos pastores no Brasil não tem igreja, eles têm um negócio. Doa em quem doer. Se puderem botar a nossa cabeça na bandeja, que se apressem. Mas que os pastores no Brasil têm um negócio? Tem. Que tem. O conceito de igreja é muito diferente do que tem sido feito por aí. Hoje em dia defendem até pastores marginais.
tem pastor tão pilantra que sobe nas favelas para ungir arma de traficante. Vai na boca de fumo para fazer oração por vagabundo, por traficante, e diz que está servindo a Deus, só se for o Deus desse século, chamado Satanás. Então o missionário africano chegou à seguinte conclusão: no Brasil não se prega evangelho, se prega autoajuda. Ou seja, os seres humanos estão tudo numa carência terrível, é um corre-corre, é um Deus me acuda, é um salve-se quem puder, que os pastores perceberam que aquela boa palavra, aquele abraço companheiro, aquela palavra carinhosa, cativa muito mais do que a verdade nua e crua do evangelho, e eles querem número, quantidade, não qualidade. Mas não iluda-se ninguém, a porta é estreita e lá não vai passar quantidade, lá só passa qualidade. Então, meu irmão, o que está acontecendo por aí? É a filosofia de... Eu ouvia hoje no rádio, eu ouvia um cidadão, eu ouvi o programa do camarada meia hora. Eu falei assim, coitado do povo, e pelo som parecia que tinha muita gente. E o hipócrita, porque isso não é evangelho, o hipócrita dizia assim, aqui, talvez ele tenha recebido um dos nossos CDs, aqui nós não falamos mal de ninguém, nós só falamos do que é bom. Isso é hipócrita. O evangelho foi trazido à terra para denunciar o mal. O temor a Deus consiste em aborrecer o mal. O Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra a luz. O evangelho foi trazido para os valentes, com os quais Deus ia contar para denunciar o mal. Nós somos atalaia, a igreja é atalaia. A igreja está lá na posição da águia, enxergando o que vem lá distante e transmite o recado, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Mas a igreja tem que cumprir o seu papel. Então, meu irmão, cuidado com essa filosofia. No G12 é beijinho para cá, beijinho para lá, é paz e amor. Nas denominações tradicionais é futebol na terça-feira, é futebol na quinta-feira, é futebol no domingo, é churrasco em todo final de semana, é churrasquinho do pastor com não sei quem. Sai disso, meu irmão, escapa desse laço. Não deixa essa visão te matar, te destruir. Nós não viemos aqui para viver social, não viemos aqui para isso. Nós viemos aqui para entrar numa guerra, e quem entrar em guerra muitas vezes não tem tempo nem de beber água. Estamos em tempo de guerra mais do que nunca. E é por isso que eu oro, Deus, só me deixe entrar nas portas na hora certa. Porque o Senhor sabe o que o Senhor fez comigo. Eu não tenho papa na língua. Não adianta criarem leis no Congresso que ninguém me cala com papel escrito. Ninguém me cala com papel escrito. Estou nem aí para o que eles fazem no Congresso. Eles não pediram a minha opinião. Ninguém pediu a minha opinião. Ninguém pediu o meu voto. Eu não votei em nenhum deles, que eu não voto em ninguém. Eles não são meus representantes. Então que se curve a lei deles quem votou neles. Eu não tenho que votar, eu não tenho que me curvar a lei deles, que eu não votei neles. Eles não são meus representantes. Eles não são dignos do meu voto. Eles não têm caráter para que eu os credibilize. Eles não têm Espírito Santo. Eles não servem o Cristo que eu sirvo. Eles não cultuam o Deus que eu cultuo. A Bíblia para eles não é a palavra de Deus. Eu não tenho parte com eles, nem eles comigo. Nós temos uma missão e ela não é de paz. Ela não é de paz. Ela é ferrenha. Ela é de guerra. Ela é terrível. Mas ela é para valentes. E sempre que eu falo nessa palavra valentes, eu vejo como tem pastores por aí se iludindo.
A minha igreja em 6 meses cresceu e foi para 200 membros. Eu digo, coitado, me deixa pregar lá um mês que eu esvazio aquilo lá. Prega autoajuda, paz e amor, cesta básica, vem cá, cesta básica nada, meu irmão, dobra os teus joelhos e aprende a receber de Deus. Aleluia. Que papo de cesta básica, meu irmão. A gente ajuda sim, temos que ajudar, existe um social dentro da igreja sim, mas ele tem que estar abaixo do espiritual. Quem não aprendeu a dobrar os seus joelhos e conquistar no espiritual, não adianta ficar morrendo e ser sepultado com cesta básica. Nós temos que ter visão acima, mas cuidado com a autoajuda, irmão. Cuidado porque os pastores vão querer te sustentar com cesta básica, porque do pão vivo que desceu do céu eles não têm nada para te dar. E nós ouvimos os camaradas no rádio, na TV, eu ouvi um cidadão de uma Maranata aí, que tem um programa na televisão, acho que ainda tem um programa na televisão. Venha para a nossa igreja, porque aqui você vai ouvir uma palavra equilibrada. Eu disse, está aí mais um hipócrita. Evangelho não tem palavra equilibrada. Quando a igreja é chamada para ser atalaia e avisar o mundo de uma eminente destruição, não tem palavra equilibrada, irmão. Que isso? A palavra é sim, sim, não, não, acabou a história. Que equilíbrio é esse que essa gente está querendo pregar por aí? Você vai ouvir uma palavra boa, venha com toda a sua família. A nossa igreja é um ambiente familiar, ô desgraçado. Quem foi que disse que igreja tem que ser ambiente familiar? Igreja é lugar para soldado, para guerreiro. Vai dentro de um quartel e vê se o ambiente é familiar. Aqui só tem guerreiros, são crianças guerreiras, são mulheres guerreiras, são homens guerreiros, são adolescentes guerreiros, são jovens guerreiros. Aqui só tem soldado, não tem família. Mas o desgraçado fica iludindo os outros, com uma autoajuda, com uma palavrinha sem sentido, hipócrita, utópica. Venha que você vai conhecer as famílias da igreja, não presta. Agora, venha que você vai conhecer os guerreiros da igreja, aí sim. Aqui tem guerreiro para apresentar, não tem família. Só tem família guerreira, aí sim. Então, meu irmão, cuidado porque estão com... O diabo também joga pesado. O diabo conseguiu entrar dentro das igrejas através do G12. O diabo conseguiu transformar o que antes era uma igreja botou seus líderes para fazer pacto com o diabo, que é a Universal, e tantas outras denominações. Não quero me perder, já falo isso em todas as mensagens, não quero me perder mais nessa. Aqui nós vemos que na Escritura, nós vemos Jeremias no capítulo 7 sendo chamado por Deus. Por que Jeremias foi chamado por Deus? Irmão, é aí que entra aquilo que nós sempre falamos. Irmão, ore muito. Irmão, estude muito. Se a nação de Israel estivesse toda em paz e no prumo de Deus, de acordo com aquilo que Deus queria, estivesse em paz com Deus, Jeremias teria sido chamado? Não precisava. Estava tudo bem. Você foi chamado por Jesus Cristo, irmão? É porque está tudo mal. Ele precisa de você. Ele precisa da tua boca. Ele precisa dos teus pés. Quão formosos sobre os montes os pés dos que anunciam a paz, anunciam as coisas boas. Que paz e coisas boas é essa? O que vem do céu e não da terra. Não tem nada da terra. Na terra não tem paz nem coisa boa. Jesus falou assim: eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou a dou como o mundo a dá. Estão iludindo o povo de Deus com as coisas da terra, com paz da terra, com situações da terra. Mas essa não é a realidade. Jeremias foi levantado porque estava tudo errado. Aonde Jeremias foi no capítulo 7? Para a porta do templo. Por quê? O templo? Para que, Jeremias? Tu vai profetizar na porta do templo? Porque o que está errado não está aqui fora, está lá dentro.
Já pensou uma entrevista com Jeremias? Jeremias, a cidade é tão grande, Jeremias. Tem gente para tudo que é canto. Olha, tem egípcio na cidade. Raabe, a meretriz, era de Jericó, né? Tem gente de Jericó na cidade. Tem gente de tudo que é... Jeremias, tu vai logo para a porta do templo, onde só entram os santinhos, o povo de Deus. Jeremias, por que tu não vai para a praça onde os gentios estão lá? Porque Jeremias tinha que ir aonde Deus mandava, amém? Se Deus está dizendo que o erro está da porta do santuário para dentro, então é lá que Jeremias tem que estar, na porta do templo. Se você examinar Isaías, voltando um pouquinho a página aí, você vê que o profeta Isaías, no capítulo 1, ele vai dizer algo assim, impressionante. Isaías capítulo 1, verso 2 diz assim: ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende, não sabe nada. Quem que não entende, quem que não sabe nada? O meu povo. Olha, aqui Deus está comparando essa nação aqui, que ele diz que engrandeci, mas eles deram as costas para mim. Está dizendo que o boi conhece o seu possuidor, o jumento dono da sua manjedoura, mas Israel tem menos entendimento do que um boi, do que um jumento. Mas de quem está falando? Está falando dos reis de Israel, está falando dos sacerdotes de Israel, está falando dos profetas de Israel. Meu irmão, por aí está cheio de rei, profeta e sacerdote, mas você está acima deles. Aleluia. Você está muito acima deles, porque você foi chamado para corrigi-los. Aí os hipócritas dizem: não, a gente aqui não fala mal de ninguém. A igreja foi chamada para falar mal mesmo do que está errado. Nenhum servo de Deus foi chamado para apregoar: ei, está tudo bem, Deus seja louvado. Ao contrário, quando Deus levanta um homem é para dizer: está errado, corrige-te, arrepende-te. É assim que Deus tem levantado. Não tinha profeta no tempo de Adão. Antes dele cometer o erro, não tinha profeta. Para quê? Não tinha sacerdote, não tinha um monte de coisa. Mas depois que Deus foi vendo a necessidade, começou a levantar gente. Imagina esses que dizem: não, aqui não se fala mal de ninguém. Ora, Isaías está dizendo que o povo é mais burro do que um jumento, do que um boi. Nós vemos o profeta Oséias. Depois lá de Ezequiel vem Daniel e vem Oséias. No capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim, Oséias capítulo 5: ouve isto, ó sacerdotes, escutai, ó casa de Israel, e dá ouvidos, ó casa do rei, porque este juízo é contra vós outros, visto que fostes um laço em Mispa e rede estendida sobre Tabor. Na prática de excessos vos aprofundastes, mas eu castigarei a todos eles. Conheça Efraim e Israel, não me está oculto, porque agora te tens prostituído. Ó Efraim e Israel está contaminado. O seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles e não conhecem ao Senhor. Para quem Oséias está falando? Ouve, ó sacerdotes, escuta, casa de Israel, dá ouvidos, casa do rei. Isso são atalaias. Está falando do juízo de Deus que vem sobre as nações, vem sobre as situações.
Atalaia é aquele que é levantado para avisar. Você tem encontrado muita gente no teu caminho, irmão? Gente no caminho errado, porque só existe um caminho certo, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Eu falei que é o Evangelho de Jesus Cristo, não o Evangelho segundo os políticos. Estou falando do Evangelho de Jesus Cristo. Caminho certo é Jesus Cristo, não é o que os homens estão dizendo por aí. Caminho certo é o que a Bíblia revela. Caminho certo é aquilo que a gente busca e recebe na intimidade do quarto. Isso é o caminho certo. Então aqui, Oséias está repreendendo os sacerdotes, a casa de Israel e todo o reinado que existia lá em Jerusalém. Mas alguns estão dizendo assim: não, nós não podemos falar mal de ninguém. Ora, se não podemos falar mal de ninguém, não sei o que Deus tem feito então sobre essa terra. Tem compactuado com todos os erros e ficado de bico calado? Omisso a tudo? As pessoas dizem assim: não, mas cada um dará conta de si mesmo a Deus. Eu sei. Porém, Deus vira para um profeta e diz assim: Jonas, cadê você? Ó, Jonas, vá a Nínive. Ah, não, Senhor, eu não vou não. Tu vai sim. Jonas, vai a Nínive e fala para eles se arrependerem, porque eu vou destruir aquela cidade toda, não vai sobrar nada. Jonas pegou o seu peixe, pegou o seu navio, foi parar na boca de um peixe, mas foi ou não foi? Deus te escolheu, irmão. Você tem um objetivo a cumprir. Se Deus não tiver mais ninguém para contar, nem que Ele te faça ir para a boca do peixe, mas que tu vai cumprir o propósito dele, vai. Aleluia. Se Ele tiver outro para contar, Ele pode até te rejeitar, mas se Ele olhar e ver que só pode contar contigo, Ele te joga na boca do peixe. Vai lá e condena ele, diz para ele se arrepender, ele diz que estão errados, estão em pecado. Deus poderia dizer assim: ah lá, Jonas, Nínive está prestes a ser destruída, mas fica na tua, ainda mais que você já não quer ir mesmo. Quem é atalaia, meu irmão, quem escolhe o ofício dado por Deus, já perdeu a sua própria vontade. Não tem mais direito a escolher o que vai fazer ou deixa de fazer. Se você diz: eis-me aqui, Senhor, já era, meu irmão. As tuas filosofias, os teus conceitos, a tua preocupação com a tua casa, nada mais tem valor. A preocupação com o teu filho, com a tua esposa, com o teu marido, nada mais tem valor. Porque quando você diz: eis-me aqui, Senhor, Ele diz assim: tu cuida do que é meu, eu cuido do que é teu. Nada mais justifica. Nenhum de nós pode cuidar melhor do que Deus. Nenhum de nós pode dar mais alegria do que Deus. Nenhum de nós pode prover mais do que Deus. Então nada justifica. Você tem um chamado, tem que cumpri-lo. Deixa as tuas preocupações para trás. Lá foi Jonas. Amós foi um profeta contra a cidade e contra os reis. Você deve lembrar do que Amós disse, né? Eu não era profeta, nem filho de profeta, eu era boiadeiro, cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado e me disse: vai à casa de Jeroboão e profetiza. Aleluia. Mas o rei disse assim: ô vidente, não vem profetizar aqui não, que aqui é a casa do rei. Aqui tem o santuário do rei. Vai profetizar lá para as tuas terras. E Amós diz assim: olha, tu dizes não profetiza? Mas assim diz o Senhor. E lançou o juízo, e nós vimos tudo se cumprir. Irmãos, se você for a Mateus, tão conhecido, capítulo 23, para aí nós seguirmos para o nosso encerramento. Lembrando, claro, que Paulo diz que a igreja é a coluna e firmeza da verdade. Você consegue falar a verdade sem denunciar a mentira? Já que a luz resplandece nas trevas e a denunciam? No fundo dos mares, mares profundos, águas profundas, existem alguns seres e também alguns tipos de peixes que eles não possuem olhos, porque a luz do sol não penetra lá embaixo.
Eles não têm olhos. Por quê? Não tem nada para enxergar. Para que Deus criaria eles com olhos? Se é tudo escuro. Deus não faz nada, não desperdiça o seu tempo fazendo nada à toa. Ou seja, eles nasceram para viver em trevas, então não precisa nem ter olhos. Mas eu te pergunto aqui no nosso mundo natural, se você não tivesse olhos e não soubesse o que é luz, você conseguiria identificar as trevas? Não. Assim é a verdade e a mentira. Se nós não anunciamos a verdade, as pessoas não têm como identificar a mentira. Por isso é que Deus nos chama para anunciar. Quantos aqui dentro já foram membros do G12 e hoje não são mais? Quantos aqui dentro já aplaudiram um político e hoje não aplaude mais? Aleluia. Quantos aqui dentro já levaram a rosa ungida da Universal e hoje não leva mais, pisa em cima? Quantos já levaram o sabonete para lavar a alma da Igreja da Graça e hoje não leva mais? Quantos já pegaram o profano e aplaudiram como santo? E estariam fazendo até hoje se Deus não levantasse alguém para falar. Por isso eu não me calo. Me calaria se não visse resultado, mas tenho visto. Eu não me calo, dou em quem doer. E cada porta eu quero fazer um pacto com Deus nessa noite, nesse púlpito, perante os olhos de todos. Eu quero me comprometer com Jesus Cristo, perante o seu sangue, com a minha própria vida. Cada porta que Ele me abrir, eu prometo escandalizar o mundo e tacar fogo. Não poupar palavras, porque Ele vai ver, nem que eu fique sozinho, Ele saberá que tem pelo menos um nessa terra com quem Ele pode contar. Esse é o meu pacto com Ele. Aqui em Mateus capítulo 23, você veja o verso 1. Então falou Jesus às multidões, aos seus discípulos, na cadeira de Moisés, se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Lá vem Jesus denunciando. Se fosse com o hipócrita que eu ouvi hoje no rádio, ele diria: Jesus está errado. Que nem um adventista. Um adventista disse que eu mandei para ele uns textos de Jesus operando no sábado, fazendo tudo no sábado. Eu disse: eu sou discípulo de Cristo, amigo. Se ele fez, eu também faço. Se ele cancelou o sábado, eu também cancelo e acabou a história. Eu sou discípulo dele. Ele falou assim: já que Jesus fez tudo isso no sábado, então ele também é pecador. Por isso eu digo, adventista não é crente. O Deus que pregamos nesse lugar não é um Deus adventista. Porque a Escritura diz que Jesus, como nós, em tudo foi tentado, mas em nada pecou. E o homem, por que vê Jesus pregando no sábado, curando no sábado, operando maravilhas no sábado, ele chama Jesus de pecador e ele prefere ficar com o sábado e desprezar Jesus. Assim, alguns nos dias de hoje, se nós jogarmos essa passagem bíblica na cara de muitos, eles ficam escandalizados. Por quê? Olha só, eles falam, mas eles não fazem. Eles dizem, mas não fazem. É o que mais tem por aí nos nossos dias. Mas como que as pessoas iam identificar se Jesus não estivesse denunciando? Olha o verso 4. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Quer dizer, eles ditam leis e regras, mas eles próprios não se enquadram nelas. Como que o povo ia saber se Jesus não denunciasse? Vá para o verso 13.
Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Como que a população ia saber isso, se não se levantasse da terra um renovo, um homem com coragem, cheio do Espírito Santo, para dizer essa denúncia na cara do povo? Como que eles iam saber? Toda a nação teria se corrompido, toda a nação teria se profanado e baixado as chamas do inferno, se Deus não levantasse Jesus Cristo. No verso 15: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, ou seja, um discípulo, e uma vez feito tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Como é que o povo, olhando um homem atravessar de terra para terra, de mar para mar, pegando o barco, evangelizando, fazendo discípulo, como é que o povo ia olhar para uma cena dessa e dizer assim: eles estão transformando as pessoas em filhos do inferno? Quem ia supor isso? Todo mundo diria lá, aquilo lá verdadeiramente é um missionário, é um homem de Deus. Olha o que o camarada está enfrentando viagem, o camarada está atravessando de barco, o camarada está andando de carruagem, ele está se cansando, se gastando, se deixando gastar. Eis ali um homem de Deus. Jesus está falando: não, eles estão fazendo discípulos do inferno. Precisamos de alguém para falar ou não? E se Jesus se cala? Se não existisse esse capítulo 23, o que seria de nós? No verso 16: ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Isso é bem familiar, né? Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Mas não era isso que os fariseus e os escribas ensinavam. Irmãos, Deus só conta com quem tem a língua como pena de um destro escritor. Nesses dias, Deus só conta com aquele que for obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. Não se iluda. Não se iluda, não. Se você não está se alimentando da Escritura, não está tendo comunhão com Deus, esquece ministério, esquece qualquer coisa, pode esquecer. Deus só conta nesses dias que nós estamos vivendo, o tempo da apostasia, o tempo dos falsos mestres, o tempo das emoções. Deus só conta com quem tiver a língua afiada para desfazer as obras do diabo, senão ele não vai contar. E tem muita gente se iludindo. Estou na igreja, li a Bíblia essa semana. Leu a Bíblia essa semana? Os servos do diabo estão lendo todo dia. Os servos do diabo estão trabalhando incansáveis. Olha o verso 25. No 24, né? Diz assim: guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Que declaração fantástica! Quem poderia supor isso? Seguindo: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseus cegos, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundície. Irmão, vamos resumir a história. Você quer ser um atalaia? Você quer ser alguém, um instrumento de Deus para denunciar?
Nós vimos aqui os reis denunciando em tudo que é parte. Eu fiquei impactado porque eu tive uma revelação a respeito de João Batista, em que João Batista estaria pegando todos os segmentos da sociedade e denunciando todos eles. Só que quando eu fui examinar a Escritura um pouco antes, desde a época dos profetas, eu vi que isso não era coisa nova. Os outros também que eram levantados não deixavam passar nada. Eles denunciavam os atos dos reis, eles denunciavam o ato do povo, eles denunciavam o ato de todo mundo, dos sacerdotes, dos profetas, e eu disse, meu Deus, a obra é grande, e o Senhor não vai poder contar com qualquer um, não tem como contar com qualquer um. Aqui seguindo então, no 29, ai de vós escribas, fariseus, hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos e dizeis, se tivéssemos vindo nos dias de nossos pais vividos, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos testificais, que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida dos vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Sabe por que as igrejas hoje não denunciam o que está errado? Porque são servos covardes, são igrejas caídas, não podem denunciar as obras más dos outros, porque se condenam a si mesmo. Não podem apontar o erro dos outros, porque tem espelho na frente deles. É por isso, são igrejas caídas e não denunciam o mal, porque o mal, a mancha que eles veem na vida dos outros, está também na alma deles. Estão precisando de arrependimento. São aves de rapinas, não podem falar contra o mercenarismo, porque também são mercenários. Não podem falar dos que defraudam a igreja e roubam os dízimos e as ofertas, porque eles fazem a mesma coisa. São igrejas caídas, são servos covardes, estão escondidos atrás de capas, não pode denunciar a capa dos outros, porque a deles é igualzinha. Mas eu até aqui ponho a minha vida à prova e vou continuar denunciando. Aleluia. Vou continuar apontando mesmo. E venham as filosofias. Pastor, você já reparou que quando você aponta com um dedo numa direção, fica 3 dedos para trás apontando para você? E daí? E daí? Podem apontar quantos dedos quiserem para mim, enquanto Deus for o meu escudo, o meu refúgio, a minha fortaleza, eu desafio todos os dedos, que caia fogo do céu e os consuma. Eu não tenho pacto com o diabo, meu pacto é com o sangue de Jesus Cristo. Eu não entro nos terreiros de macumba para fazer pacto com o diabo, como os obreiros da Universal, que procuram pais de santo para que seja ensinado como é que eles fazem para ter autoridade com os demônios. Obreiros jovens da Universal fazem isso, porque a autoridade sobre os demônios eles não têm. Eles não têm palavra, eles não têm espírito, vai ter autoridade sobre o quê? Mas para influenciar o povo, sem contar aqueles que são pagos para fingir-se endemoniado. Vários casos nós já sabemos catalogados. Então eles procuram entrar nos terreiros, fazem um tratado lá, para quando os demônios se manifestar lá naquele terreiro disfarçado, chamado igreja, eles possam exercer autoridade para influenciar o povo e garantir o saláriozinho de obreiro. Se você não sabia, fique sabendo. Então, meu irmão, nós estamos nesse dia, ora, se estamos vivendo o tempo da apostasia, alguém tem que denunciar. O anticristo vai se levantar. Qual será a missão da igreja? Denunciar.
Quando um falso profeta se levanta, eu não digo Deus o julgará, negativo, a palavra que a espada afiada de 2 gumes está em mim, eu começo a jogar a palavra sobre ele, para que ele caia pela espada. Deus julgará, Deus julgará, Deus julgará, Deus julgará, Deus julgará. Então, hipócrita, sai de trás do púlpito e deixa Deus assumir. Seu fantoche, seu marionete. Amém, irmão? Mas quando Deus vira lá para Apocalipse, ao anjo da igreja escreve: eu tenho contra ti. Por quê, Senhor? Não é tu que vai julgar? Não é tu que vai fazer tudo? E te botei aí para quê? Te botei aí para quê? Eu tenho contra ti, tu toleras Jezabel. Tu toleras os nicolaítas, tu toleras aqueles que imitam a doutrina de Balaão. Sabe o que Balaão fazia? Ele largou falsa profecia de tudo que é jeito, por isso que ele caiu pela espada. Balaão não morreu, não foi Deus que matou Balaão, não, foi a espada dos filhos de Israel. Aleluia. Cuidado, meu irmão, cuidado, cuidado, muito cuidado. Olha, quando Deus começa a bater numa tecla, eu até tremo. Cuidado com as pregações emocionais, cuidado. A realidade é bem mais dura do que o que estão anunciando por aí. A realidade é mais crua do que o que estão anunciando por aí. Jesus Cristo não veio só para curar e libertar do físico, mas também da mente. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Conhecimento é algo que vem na mente, não é algo que vem no corpo físico, não. É na mente, é no psicológico. Conhecer a verdade é um fator psicológico. Jesus veio e ensinou, está vendo os escribas, os fariseus, eles são hipócritas. Essa verdade entrou na mente de Paulo, de Pedro, Tiago, João, e eles não foram hipócritas como eles. Aleluia. Porque sabiam que aquela atitude era atitude de hipocrisia, então eles sabiam, eu tenho que ser diferente. Jesus falou: se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, não podereis entrar no reino dos céus. Amém. Você é um atalaia, ponte na torre de vigia. Ponte na torre de vigia, irmão. Ouve Deus e anuncia, e quer ouçam, quer deixem de ouvir, eles saberão que houve um profeta no meio deles. Amém. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.